semana. Vou permanecer até te encontrar. Eu vou perseverar até te conhecer. Esta causa. Vamos orar? Pai, nós queremos colocarmos a nossa vida diante do Senhor. Por meio do Teu Filho Jesus, nós entramos com confiança junto ao trono da graça. Hoje nós queremos aqui ser especial, de maneira concentrada, focada, colocando no Senhor toda a nossa expectativa, toda
a nossa dependência, toda a nossa esperança. Nós queremos aqui, Senhor, submeter o nosso coração, o nosso espírito, aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja falar, orientar, dirigir as nossas vidas por meio da sua palavra. Dependente daquilo que o Senhor deseja falar, nós queremos ouvir. Então, Senhor, esta é a nossa declaração para o que há no seu coração nessa noite. Seja o que for que o Senhor quer falar, nós queremos te ouvir. Não importa qual seja a missão, a responsabilidade, a exortação, o conselho que virá do teu coração, nós queremos te ouvir. Se o Senhor procura na terra um lugar, um ambiente, um grupo de pessoas para quem o Senhor possa entregar uma mensagem, para quem o Senhor possa comunicar algo, e o Senhor está olhando agora na face da terra em busca dessas pessoas, eu quero declarar, Senhor, aqui representando os meus irmãos, nós queremos te ouvir, nós estamos aqui, Senhor, para ouvir o que o Senhor quer nos dizer. Nós temos aqui, Senhor, fome, nós temos sede, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, não porque fomos obrigados, não porque fomos, Senhor, forçados, mas porque não há outro lugar que queiramos estar, senão, Senhor, diante da Tua presença com os nossos irmãos. Nós, Senhor, nos rendemos a Ti mais uma vez hoje, com o nosso espírito quebrantado, nosso coração submisso, para mais uma vez declararmos: fale conosco, nós queremos te ouvir. Eis-nos aqui, Senhor, para ouvir e obedecer o seu querer para as nossas vidas. Pedir para que vocês abram comigo aí, seja no celular, na sua Bíblia de papel, Mateus capítulo 5, versos 33 ao 37. Mateus capítulo 5, versos 33 ao 37. Quero ler com vocês esses versículos. Pensar por esses minutos sobre versos 33. Pensar sobre transparência, sobre sim. Também ouvistes o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não, e disto passar, vendo maligno. Eu não sei que reação você tem quando lê esse texto, mas a minha reação é de constrangimento. Toda vez que eu leio esse texto, ele me constrange, porque ele me confronta. E ele me confronta pela direta explicação que ele dá sobre como deve ser a vida de um cidadão do reino. Sim, sim, não, não. E ele me constrange também porque ele acaba expondo um pouco de como eu me comporto com aquilo que está à minha disposição, mas que de repente eu administro, eu cuido, me apossando equivocadamente. Talvez não fique suficientemente claro agora, mas você vai entender melhor o que eu quero dizer.
Bom, primeira coisa, a maioria das pessoas quando lê esse texto, quando ouve esse texto, já pensa de cara, Jesus está proibindo a gente de jurar. Jurar é pecado. Prometer é pecado. Então, crente não jura, crente não promete. Isso é o que de cara as pessoas dizem. Mas é muito mais profundo que isso, né? Eu não sei se você, alguma vez, já fez aquela expressão comum, valer, que é fazer festa com chapéu alheio. Tem umas expressões comuns que eu acho interessante porque elas são sabedoria popular, né? Então elas têm essa característica de serem engraçadas, mas ao mesmo tempo de serem confrontadoras. A expressão fazer festa com chapéu alheio, ela é uma expressão que basicamente fala de gente que está usando o recurso alheio para o seu próprio benefício. Quando Jesus vai falar sobre o motivo pelo qual alguém não devia jurar, alguém não deveria prometer, basicamente o que ele explica é o seguinte, ó, eu sei que vocês aprenderam, quando vocês vão fazer o juramento é a forma de mostrar a veracidade do que vocês estão tendo. Como maneira, como forma de demonstrar que vocês estavam de fato envolvidos com esse juramento, vocês geralmente dão alguma coisa em penhor, tipo, ó, tô disposto a perder isso aqui para mostrar para você que a minha palavra vale. Então, se eu não cumprir minha palavra, pode pegar isso aqui para você, né? Esse é o objetivo da fiança, da garantia no juramento no Antigo Testamento. Mas aqui Jesus está dizendo basicamente o seguinte, ó. Eu não sei se vocês já pensaram, a conversa de Jesus é essa, mas vocês estão prometendo a partir de coisas que não são. Se vocês prometerem pela terra, ela é estrado dos pés de Deus. Tudo que a terra produz vem do Senhor. Então vocês não podem fazer festa com chapéu alheio. Se vocês prometem por Jerusalém como bons judeus, usando a cidade como referência de santidade e integridade, se lembrem, essa cidade tem um dono, ela pertence ao rei. Se vocês juram pela cabeça de vocês pensando, ok, então eu não tenho nada ao redor, eu não tenho nada pro lado de fora, mas eu tenho a mim mesmo. Não, você não tem nem a si mesmo. Porque você não consegue garantir que amanhã você vai ter vida ou não. Malemar consegue você garantir que esse cabelo preto vai ficar preto para sempre. Talvez fique igual o meu aqui, ó. Você não consegue garantir, porque a vida não te pertence. Aquilo em que você foi inserido, o cosmos, não te pertence. Na verdade, a primeira bomba que Jesus lança aqui é: vocês não têm nada. Mas o cidadão do reino, ele é chamado a uma vida que antes ele não tinha, que ela o empodera e o insere em um ambiente em que tudo lhe está disponível. Quando a gente recebe a Cristo como Senhor e Salvador, a gente passa a desfrutar das delícias do reino. Mas Jesus está nos advertindo, ó, vocês não precisam jurar por aquilo que está disponível de vocês, porque vocês agora são um outro tipo de gente. Vocês são gente que pelo lado de fora são exatamente o que são pelo lado de dentro. E aí entra a pegada dessa palavra. O sim, sim e não, não está falando justamente sobre uma oposição da natureza do reino de Deus a essa dualidade comum. Jesus está dizendo que as palavras de vocês externem exatamente aquilo que vocês são no interior. Então, com essa introdução, a gente já entende que Jesus não está falando simplesmente de jurar. Tem uma coisa muito mais profunda. Tem a ver com inteireza, com transparência, com integridade. Mas há algo também nas palavras de Jesus aqui que me chama bastante atenção. Ele diz que tudo que excede disso, mano, do sim, sim, não, não, é de procedência maligna. E ao ouvir essa expressão eu penso em duas coisas. Pessoas de procedência maligna, cuja natureza é completamente governada pelos valores do maligno, e cristãos com atitudes motivadas por esse espírito maligno. Então, eu quero tirar da nossa conversa as pessoas malignas, e eu quero falar sobre as motivações malignas no coração dos filhos do reino, no coração do cidadão do céu, que é o alvo de Jesus aqui em Mateus 5, 6 e 7.
toda essa legislação exposta por Jesus nesses capítulos vai falar sobre como um cidadão do reino vive. Então isso diz respeito a nós. Vamos tratar a coisa entre nós, entre a família. Então vamos pensar sobre gente com comportamento influenciado pelo maligno. Bom, para isso a gente precisa fazer uma pergunta. Qual a característica do maligno? Porque Jesus está falando de um tipo de conduta, de motivação, que procede do maligno. Então, qual é a característica da procedência maligna? Eu quero convidar você a ler comigo Efésios capítulo 4, versos 22 ao 24. E eu quero pensar com você sobre algumas questões referentes a esta pergunta, características da procedência maligna. Efésios capítulo 4, versículo 22 ao 24. Olha o que diz Efésios 4 falando nisso, texto que fala de 5 ministérios, aproveitando, fazendo propaganda aqui, você que viu o anúncio, aproveita, tá? Por favor. Qual verso? 22 ao 24. Bom, vamos lá? Efésios capítulo 4, versículo 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, conforme as concupiscências do engano. Grava isso. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Cara, esse texto é violento. Que é isso? Ele está falando que esse cidadão do céu, você e eu, o alvo daquela fala de Jesus, ele procede de Deus. E procedendo de Deus, ele tem uma natureza, justiça e retidão, oriundas da verdade. É engraçado que a expressão justiça aqui, a expressão grega diakosune, ela fala sobre, dikaiosune, perdão. Ela fala sobre o caráter próprio de Deus. Ou seja, ela está falando daquilo que emana de Deus, retidão e integridade. Então, o que o texto está dizendo é o seguinte: olha, a retidão que eu estou pedindo a vocês, que é oposta à velha natureza, não é fruto do braço de vocês, mas de uma semente que já está em vocês. Revistam-se dessa natureza. Tem um negócio dentro de vocês que habilita vocês a aflorarem a vida de Deus que está aí dentro, essa justiça, essa retidão, porque a expressão retidão fala daquilo que Deus definiu como santo, como correto, ou seja, o padrão de Deus que deve ser realizado na terra. O assim na terra como no céu passa por essa expressão, rociotes, que fala sobre essa santidade, essa pureza, essa inteireza, essa retidão de Deus. Ou seja, basicamente, retidão aqui está falando de uma santidade concreta, encarnada pela vida da fé. Então olha o que Paulo nos fala. Olha, deixem os traços do antigo homem, revistam-se desse novo homem. Essa nova natureza que é segundo Deus os habilita para a retidão, para a justiça, porque vocês têm uma matriz: verdade. Verdade. É importante lembrar que Jesus, falando de si mesmo, de sua natureza, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Verdade é uma característica do próprio Deus. Deus não conhece o engano. Porém, o engano é a característica das trevas. Concupiscência do engano é a expressão que Paulo utiliza para falar sobre como o velho homem se corrompe. Existe uma sedução, existe uma atração para o engano, provocada pela natureza de pecado. Então, se Deus emana a verdade, Satanás, pai da mentira, maligno, libera engano. Em João capítulo de número 8, no versículo 44, a gente vai ver Jesus falando isso sobre o maligno. Ele diz: vocês, falando de uma geração que está no maligno, o primeiro exemplo, pessoas que procedem do diabo,
Ele diz: vocês são do diabo, que é o pai de vocês. Querem satisfazer os desejos dele, concupiscências do engano. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, presta atenção, fala o que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. 8,44 de João. Jesus está dizendo, ó, Satanás fala o que tem dentro. Satanás libera o que está dentro. Ele é engano. Ele é mentira. Então olha que coisa louca. Quando o meu falar destoa do que eu estou pensando e eu maqueio as palavras para impressionar, para agradar, para conquistar, e não só palavras, intenções, atitudes, decisões para seduzir, eu não estou movido pelo Espírito da verdade, eu estou sendo seduzido pela concupiscência do engano. Sabe aquela parceria que você faz pensando só em si? Que você tem consciência que ela é prejudicial para o outro? Ah, mas é comércio, é engano. Sabe aquela forma de falar lisonjeira, aquele elogio dado na hora certa para conseguir acalmar a ira do outro ou quem sabe conquistar o coração do outro para você ter algum tipo de oportunidade especial? É engano. Porque por dentro a sua motivação ela é escusa. Ou, como diz o apóstolo Paulo, a sua palavra é torpe. Eu citei essa expressão do apóstolo Paulo aqui, porque é ele quem diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Em Efésios 4 mesmo, capítulo que a gente está lendo, versículo 28. Perdão, 29. Olha o que ele diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Aí talvez você me pergunta, mas Rafa, minha vida inteira eu pensei que palavra torpe fosse palavrão, xingamento. Você tá falando disso aí agora dentro do contexto de dualidade? Tipo de palavra interesseira? Sim, porque a expressão torpe em grego, na verdade, significa corrupto. Palavra corrupta. Algo a distorceu, algo a comprometeu, a maculou. E o que a maculou? Concupiscência do engano. Motivações escusas. Eu disse para vocês no início dessa mensagem que esse texto me constrange e isso tem a ver com um pouco daquilo que eu reconheço ser a velha natureza em mim. Preocupado em agradar, preocupado em não expor o meu erro, o meu pecado, a minha distorção, muitas vezes eu diminuí o tamanho da verdade ao contar um relato. Ou aumentei a importância de uma determinada atitude no meio de uma história para enfatizar a minha ação, com o objetivo de ser visto de uma maneira diferente. E a Bíblia chama isso de corrupção. Isso mexe muito comigo, porque nós estávamos nesse final de semana numa aula maravilhosa e Luiz falando sobre a santificação, ele disse que algumas pessoas sobrenaturalmente experimentam libertações do velho homem, né, mano? Constrangedoras. Mas tem gente que parece que tem que matar um leão por dia. Nisso aqui eu sou essa pessoa, número 2, o que tem que matar um leão por dia. Alguém que precisa o tempo inteiro estar dizendo não, não, não. Ei, língua, não é isso que a mente está dizendo. Seja íntegro. Ei, Rafa, não, não, não. Não é por isso que você vai fazer isso aí. Seja verdadeiro. Nós aprendemos em simplicidade, há um estudo dado muito tempo atrás, que ser pelo lado de fora exatamente o que se é pelo lado de dentro é ser simples, é ser íntegro. Mas em dias como estes que nós estamos vivendo, eu quero lembrar destas coisas porque, vou usar uma expressão aqui, eu quero que ela fique cravada na sua mente. Esses dias em que nós estamos, eles são altamente tameônicos.
Quando o Senhor nos dirigiu a colocar sobre nossa casa esse nome, isso tinha a ver com intimidade, com entrar em um lugar secreto para que Deus, no seu tempo, tornasse as coisas expostas. Ao invés de querermos aparecer, nos escondemos em Cristo, esperarmos a hora de Deus fazer as coisas. E esse é um tempo de ocultamento, né, mano? Pra todo mundo em casa. Tá, vou esperar um pouquinho. Não perco não. Tá. Se vocês estiverem tendo aí alguma travadinha, atualiza o navegador de vocês. Carregamento. Devem dar um bufferzinho no navegador de vocês. Normal. Tá até aguardando aí para poder ficarmos todos juntos, caminharmos na reflexão. Então, como a gente estava falando, sabe, sobre essa torpeza nas palavras, eu fiz essa minha exposição aqui, até continuando o Fábio, que falou sobre o impostor que vive em nós. Esse impostor tem a ver com isso. Porque o impostor, ele nada mais é do que alguém que faz-se ser por fora o que não se é por dentro. Eu sou, muitas vezes, mesmo sendo um homem espiritual, mesmo tendo Cristo como Senhor, alguém que precisa me arrepender de atitudes impostoras. Ponto 2, lá do início da mensagem. Como eu estava falando, esses dias são altamente tameônicos, porque eles são dias para dentro, são dias de reflexão, e eu acredito significativamente, queridos, que já falamos isso várias vezes. O Senhor não é o provocador de todo esse caos, mas ele é especialista em intervir na história, consertar o caos ou elucidar, trazer luz em meio ao caos. E o Senhor usa essa situação para nos fazer pensar sobre a vida como um todo, porque não se desassocia o que está acontecendo lá fora daquilo que nós estamos sendo por dentro. E sabe, nós estamos em dias em que o novo normal é estar o tempo inteiro de máscara. E agora você não sabe mais quem ri ou quem fica bravo a não ser olhando os olhos. Porque praticamente quase 2/3 da face está oculto debaixo de uma máscara. E é impressionante lembrar que o sorriso, ele expressa alegria, ele expressa desconfiança, aquele cantinho assim, porque o rosto fala, ou seja, o corpo foi treinado para pôr para fora aquilo que se é por dentro, e nós estamos em dias em que isso está sendo ocultado. Tudo bem, é por uma questão de saúde, mas eu quero colocar você no ambiente temporal com uma mente profética. Como diz a Escritura, eu quero te chamar a discernir o tempo. Pense sobre como é que nós temos vivido agora. Nós estamos nos ocultando. Mas nos ocultando em Cristo ou nos ocultando de Cristo e das pessoas? Esse tempo está sendo um tempo confortável de máscara ou um tempo incômodo de máscara? Porque se esse tempo é confortável de máscara, eu quero botar o nome certo para essa máscara. Folha de figueira. Sim, não. Se aquilo que você é por fora é não e por dentro você é sim, procedência maligna. Esconder o que se é por dentro é próprio do Adão, do homem caído. Mas não é isto que o nosso Deus é. Há uma expressão em Ezequiel que se repete várias vezes. E essa expressão fala sobre
aquilo que nós precisamos nos tornar, que Cristo nos explicou em Mateus 5, e o que o próprio Deus é. Deus usa essa expressão aqui, ó. Eu sou o Senhor, o que disse, farei. Eu sou o Senhor, o que eu digo, eu faço. Ele repete isso em Ezequiel 17, 24, Ezequiel 37, 14, no final dos capítulos ali, das expressões. Quando ele faz uma promessa, um decreto, uma declaração, ele encerra. Eu sou o Senhor, o que eu digo, eu faço. Sabe o que é isso? Deus está dizendo, eu não jogo palavras ao vento. Porque aquilo que eu expresso com a minha boca é exatamente o que estava oculto no meu entendimento. Tudo que vocês recebem de mim é exatamente o que eu sou por dentro. Se eu libero um decreto de conserto, é porque eu em amor quero consertar. Eu não sou dual. Vocês não têm motivos para desconfiar de mim, porque eu sou por fora exatamente o que eu sou por dentro. Vocês estão vendo as minhas obras? Elas são lindas, elas são boas, elas são agradáveis. As minhas obras são exatamente como eu sou. Gente, a dinâmica da conversão, ela segue esse princípio. O apóstolo Paulo vai dizer pra gente em Romanos, capítulo de número 10, com o coração se crê pra justiça, com a boca se confessa pra salvação. Rapaz, você tá soltando uns textos aí que eu entendia tudo errado. Eu achava que era aquele negócio de levantar a mão e falar. Não, o que ele está dizendo é, seja pelo lado de fora, o Cristo que você abraçou por dentro. Então, o que essa dinâmica, o que esse caráter que nós estamos destrinchando do próprio Deus estão nos ensinando? Há uma essência para nós nesse tempo. E a essência é transparência, integridade. Aproveitem o tempo da reclusão para remover de vocês toda a dualidade. Porque quando vocês se manifestarem, do que haja em vocês só seja verdade. Por isso eu disse que não há nada mais tameônico do que esses dias, mano. Porque se for para que esta casa seja relevante para as nações, que seja pela integridade das palavras, da vida, da verdade. Por fim, eu encerro com uma preocupação que eu quero compartilhar com você. Se ensinam ou não, essa é a característica do cidadão do reino. Ser por fora exatamente o que se é por dentro, ponto. Falar exatamente aquilo que se pensa. Ah, mas o que eu penso é muito feio. E você e eu precisamos é de arrependimento. Cristo precisa lavar o nosso interior para que possamos pensar como ele. O fato de eu ser feio por dentro não é motivo para eu me esconder, mas para eu me arrepender. Mas enfim, prosseguindo. Não é sobre isso que eu quero falar nesse final. A natureza, sim, não, dentro, fora. Um Deus que expressa para fora aquilo que está no seu interior. Mas como se comporta uma pessoa faladeira, que joga a palavra ao vento? Ela valoriza as palavras do outro ou ela despreza as palavras do outro? Despreza. Aprendi com o Luiz, inclusive, em solitude, que a resposta silenciosa quando a conversa é interrompida é um jeito de dizer pro outro, né, mano? Ó, se você não se importa com o que eu estou dizendo, eu vou parar de falar. Então, foi com isso que eu aprendi. Quando a gente está conversando com alguém, você fica interrompendo demais a pessoa, você está dizendo para ela que o que ela tem para te dizer não importa. Então, na sabedoria do Cristo, essa pessoa pode te disciplinar a pensar através do silêncio. Ela fica quieta, você fala, por que você parou? Não, fulano, é porque você me interrompeu tantas vezes que eu acho que o que eu estou te dizendo não importa. Essa pessoa está ensinando. Né? Agora imagine um Deus que quer se comunicar com uma igreja que fala, mas por dentro não é nada. E não para ouvir. Porque nesse comportamento de sim, não, a gente se acostuma, mano. A procedência maligna se torna um hábito. A desprezar palavras, porque elas não valem para nós. Então elas não valem para Deus. A gente vai associando tudo. Se as palavras não são importantes para mim, se eu falo e o que sai da minha boca não tem valor, então uma palavra de Deus para mim não tem valor. Mas a palavra de Deus tem valor. E o que Deus fará? Deus desperdiçará palavras com quem não as valoriza? Não. E o que acontecerá a esse povo de sim, não, em um tempo tão oportuno para o ouvir profético? Eles não ouvirão nada. Porque Deus sabe que eles não estão suficientemente interessados em ouvir. Aqui é uma pergunta, como eu disse para você. Será que a nossa falta de direção
tem a ver com a nossa falta de valorização nas palavras, porque nós nos amoldamos à cultura do maligno. Ele lisonjeia o tempo todo, fala sem parar, não dá valor ao parar para ouvir. O povo do sim, não, tu abre a boca, libera decreto. Tu faz silêncio, ouve. Nos últimos dias, essa mensagem nasceu de uma repreensão do Senhor ao meu coração. E ele me falou há mais ou menos umas 3 semanas exatamente esse texto que eu li para você. Ele me disse que eu precisava ser menos sim e não. Ele sabia que a minha natureza me fazia ser sim e não. Mas eu precisava ser íntegro. E ele me disse, só seja verdadeiro. Se corrija se necessário, mas fale a verdade aos seus irmãos. Você está a 100 metros do lugar, você está a 100 metros. Você está chegando. Você está saindo de casa, você está chegando. É a verdade. Eu gostaria que isso fizesse no seu interior o mesmo efeito que fez o meu. Porque o que eu almejo é o que eu vou ler no último texto dessa nossa reflexão. Colossenses capítulo 4, versículo 6. 5, 6. Colossenses 4, verso 5. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Rapaz, eu achava que esse texto falava de eu ser legal com as pessoas. Não. Esse texto está dizendo o seguinte: quem é sal por dentro é sal por fora. Se neste tempo tão oportuno as pessoas buscam esperança, a gente não tem como falar de esperança, não é esperança. Palavras agradáveis não tem a ver com dizer o que os outros querem ouvir, mas tem a ver com, no tempo oportuno, liberar luz aos que estão em trevas. O Senhor nos ajude, nesse tempo de tantas perguntas, a encontrar respostas através do silêncio e da valorização das palavras do Senhor. Ele nos corrija de toda dualidade, toda falta de integridade, toda folha de figueira, da máscara pobre. Vamos. Pai, no nome de Jesus, toda procedência maligna, apesar da nova natureza que nos foi dada em Cristo, que é, segundo a verdade, injustiça e retidão. Toda procedência maligna que corrompe, que macula essa natureza tão pura, seja arrancada de nós pelo arrependimento. Espírito, examina o nosso interior. Não apenas agora, mas nesses dias.
Faz-nos enxergar a maneira como nós tomamos desse jeito que a gente conversa com as pessoas de casa. A forma como a gente negocia. A maneira como a gente elogia. Faz-nos perceber, Senhor, se de fato, pelo lado de fora, com as palavras e com as atitudes, com as expressões, nós somos exatamente o que somos por dentro, ou se nós estamos sendo sim e não. Se estamos sendo mentirosos, se estamos sendo engano, se estamos operando segundo a sedução do engano, que nos chama o tempo inteiro a usar máscara, folha de figueira, a esconder, ao invés de nos expor. Esse período tão cameônico em que nós estamos inseridos, tão interior, tão introspecto, tão reflexivo, não nos deixe, Senhor, com os olhos cerrados, com os ouvidos fechados. Que a sua palavra produza em nós uma movimentação que nos desconforte, que nos incomode. De alguma maneira a gente precisa enxergar a dualidade, a ambiguidade, o ânimo dobre que está no nosso interior. Para limpando o coração, afligindo, lamentando, chorando, convertendo o riso em pranto e a alegria em tristeza, nos humilharmos diante do Senhor para que você nos exalte, mas nos exalte pelo que de fato temos nos tornado e não pela aparência que queremos demonstrar. Livra-nos, meu Deus, de numa conversa com alguém, usar as palavras que vão seduzir o ouvido e distrair a atenção para o que realmente importa. Livra-nos de numa conversa de confronto, falarmos uma meia-verdade para não sermos pegos na iniquidade que estamos escondendo. Livra-nos, Senhor. Livra-nos de sermos o pai de família superstar do lado de fora e o mentiroso do lado de dentro, de sermos o empreendedor cristão que investe no reino e o patrão maldoso, leviano, que faz de tudo para arrancar. Livra-nos de sermos o funcionário do mês que abençoa o patrão, sendo que na verdade por dentro o que nós queremos é tomar o que é do patrão. Livra-nos disso. Livra-nos de sermos os expositores da Escritura, os pregadores da verdade, andando de braços dados com o engano confortavelmente. Mas também livra-nos de nos acomodarmos ao abraçar e expor da verdade e não nos arrependermos. Ou melhor, ao abraçar e expor da mentira e não nos arrependermos da mentira. Não é sobre um comodismo com a lama. É sobre a exposição da sujeira, Senhor. Traga esse compungente arrependimento no nosso coração, no nosso interior, pelo seu Espírito. Isso produza na gente iluminação, sabe, Senhor? A gente começa a resplandecer nos ambientes pelos quais estamos passando. Que você seja engrandecido através de nós. Aguça os nossos ouvidos, Senhor. Nós repetimos as palavras do Luiz no início desta ministração. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Todo desprezo provocado por um caráter corrompido, por uma conduta contínua de desvalorização das palavras. Nós nos arrependemos disso. Nós queremos valorizar, Senhor, as tuas palavras, porque você fala exatamente o que pensa. Você faz o que diz. Você é verdadeiro. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Bom, galera, é isso. Ficando por aqui. Que a nossa palavra seja assim. Que essa procedência maligna encontre em nossa vida nenhum tipo de rachadura para se manifestar.
sejamos a resposta, né, daquilo que temos orado, temos pedido, daquilo que temos clamado. Nível de responsabilidade superior atinja o nosso interior, transforme assim toda a nossa vida. Então, Deus abençoe os irmãos. Nesse próximo fim de semana nós vamos ter algumas orientações para os irmãos. Quero lembrar os irmãos, seguimos fazendo o nosso devocional, seguimos estudando, lendo, meditando na palavra de Deus juntos. Hoje nós estivemos no capítulo 5, né? Até o verso 15. Se você não leu, lê ainda hoje. Deixa não para depois. Vamos fazer isso juntos. E amanhã nós vamos ler o restante do capítulo 5, para que a gente possa aproveitar o máximo possível a própria verdade que está querendo saltar das Escrituras no nosso coração. Terça-feira a gente tem turno de adoração, quarta-feira ensino, creio que vem novidade por aí, então fiquem preparados. E domingo aí, fim de semana, nossa celebração. É isso, né? Graças a Deus. Se você ainda não é discipulado, não participa de uma igreja que se reúne na casa dos irmãos, procura os irmãos pelo grupo do WhatsApp. E, mais uma vez, divulgando para vocês. Espera aí, deixa eu... Meu amigo! Ei, isso aqui não é mais uma transmissãozinha, isso é uma ilha de edição. Reforçando a questão falando aí mais um pouquinho sobre igreja nas casas, aproveitando. Se você tem dificuldade de saber quem procurar, procura a pessoa mais próxima de você. Você já sabe que tem um tempo conosco. E aí essa pessoa vai te orientar como fazer para participar. Porque toda semana a gente está pelo Zoom se vendo, batendo papo, se edificando. Abrir, né? Foi. Eu te mando e-mail. Minutinho aí, galera. Minutinho, galera. Para avisar a turma aí que ainda não foi informada das novidades que estão
Confira aí do replay. Então, pessoal, queríamos divulgar aqui, terminar a live, dando vocês para a Escola dos 5 Ministérios. Vai acontecer no final agora do mês de julho, Isso. início de agosto, né? Exatamente. Final de julho agora, início de agosto, dia 30, 31, 1 e 2 de agosto. Nós vamos estar realizando a Escola dos 5 Ministérios completamente online. Então você precisa fazer sua inscrição porque nós temos vagas limitadas. Pelo que eu ouvi falar aí, nós lançamos sexta-feira à noite, né? A escola, já muitas vagas foram preenchidas. Então corre, faz sua inscrição e vamos junto aprender sobre essa estrutura definida que Cristo deixou para a sua igreja ser edificada. Fechou? Deus abençoe vocês. Beijão no coração. Até a próxima. Até. Tchau. Agora a gente dá tchau no YouTube e ao mesmo tempo é tchau pro Insta. Galera. Coisas mudaram. A turma aí que ainda não foi informada das novidades que falta definição.